formado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Olá, meus amados, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como é bom sabermos que estamos juntos para mais um domingo louvar e engrandecer o nome do nosso Deus através deste culto da Segunda Igreja Batista de Areias. Eu gostaria de começar esse culto lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor, que está lá em 1 Pedro. Nós vamos ler no capítulo 5, os versículos do 7 até o 11. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Que Deus possa estar aplicando em nossos corações a leitura da sua palavra. Meu amado, eu gostaria de fazer uma oração neste momento e queria pedir para que você baixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos e pudesse estar acompanhando comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo que Tu nos dá esse privilégio de estarmos juntos para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Recebe esse culto, Pai, que tudo aqui seja feito para a honra e glória e louvor do Teu nome. Nos abençoa, dá um restante de domingo em Tua santa presença. É que eu te peço isso em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Pela vida em Jesus eu coopero. Este, meu amado, é o tema da campanha de missões estaduais que estamos vivenciando. E a divisa se encontra lá, em João, no capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 4. Essa semana nós tivemos o privilégio de termos o lançamento da música oficial desta campanha. Essa música ela foi composta pela Keila Guimarães e pelo Alexandre Braga. E nós teremos agora a oportunidade de estarmos acompanhando e cantando junto com eles neste momento. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, que estou sem fome.
vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Jesus a morte venceu.
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Grande é o Senhor e digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da tua grandeza, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Dirão grandemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. Junte-se a nós, celebremos juntos. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Toda a criação vai render louvor, proclamando ao mundo que Jesus é Senhor. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Toda a criação vai render louvor, proclamando ao mundo que Jesus é Senhor. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Veja as grandes obras pelas mãos de Deus, seu poder grandioso todos podem ver. Todos os cativos livres faz ficar, Deus faz grandes coisas, só basta você crer. Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Louvai a
Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a sua grandeza. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Cante conosco, veja o que Deus está fazendo. Glória, aleluia! Glória, aleluia. Deus faz grandes coisas. Glória, aleluia. Deus faz grandes coisas. Troque o seu sofrer pela plena paz. Celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós o louvor render. Celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui. Venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz. Celebrai ao Deus de amor. Celebrai ao Deus de amor. Celebrai ao Deus de amor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Graça e paz, igreja. Estamos agradecendo a Deus pelo Ministério da Intercessão. Esse ministério que tem estado ativo, que tem estado orando, que tem estado realmente na brecha pelas necessidades da nossa igreja e de todos aqueles que precisam. Esse ministério é composto dos irmãos da igreja e tem sido uma bênção. Temos estado 24 horas orando pelas necessidades do nosso povo, pelas necessidades do nosso Brasil, pelas necessidades das nações. Então queremos agradecer a Deus pela participação de todos neste grupo. Mas queremos também desafiar a igreja a abraçar esse ministério. Esse ministério de oração é o ministério da igreja. A igreja foi colocada por Jesus no mundo para ser luz, para ser sal e para, com certeza, interceder pela humanidade. Então queremos pedir que os irmãos abracem este ministério, o ministério da oração, o ministério da intercessão, que os irmãos compreendam que estamos aqui no mundo como igreja para fazermos diferença, para aliviarmos a dor daqueles que estão sofrendo. E assim, através da oração, através da intercessão, que a gente pode abençoar as pessoas. Então, igreja, abraça esse ministério. Você que já faz parte, continue firme, continue orando, continue intercedendo. Mas eu peço que a igreja esteja abraçando esse ministério que é da própria igreja. O próprio Deus já falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então é a igreja, é o povo de Deus que pode fazer a diferença diante do sofrimento da humanidade, intercedendo pela ação de Deus, intercedendo pelo mover de Deus. Então eu conclamo a igreja a abraçar esse ministério de intercessão para que Deus possa ser revelado ao mundo através das nossas vidas, através da nossa oração, e que a gente possa colher os frutos desta oração e que o mundo tenha alívio, e que o mundo tenha suporte, porque nós como igreja estamos orando pela humanidade, estamos orando por todos aqueles que estão sofrendo. Então que Deus possa estar abençoando este ministério, que Deus possa estar abençoando todos que estão envolvidos nesta caminhada de intercessão, de oração. Que Deus possa cobrir todos com a sua graça e com seu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal,
porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso no céu, santo é o teu nome.
Amém, meus amados. E como é bom sabermos que esse Pai Nosso está próximo de nós. Como é bom sabermos que esse Pai Nosso continua sendo a nossa luz, continua sendo a luz do mundo, e que Deus possa estar sempre nos guiando nos caminhos em que nós devemos andar. Nós vamos ter agora a palavra do Senhor, mas antes eu gostaria, meus amados, de fazer uma oração, pedindo para que Deus possa usar o seu servo nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo que Tu já falaste conosco durante este culto. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estar agradecendo e louvando ao Teu nome. Abençoa em especial o Teu servo, Senhor, que estará trazendo a palavra vinda de Ti, Senhor, aos nossos corações. Unge, ó Pai, para que ele possa realmente falar somente o que Tu colocou, propôs em seu coração. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. É sempre bom a gente poder, um domingo de manhã como esse, se levantar e pensar, vou à casa do Senhor. A gente não vai à casa do Senhor, mas vai, porque o nosso lar também é a casa do Senhor, lugar onde o Senhor está e nos abençoa, nos acompanha, se faz presente, enfim, Deus está conosco. Manhã sempre nos lembram de sol que surge, mesmo que esteja chovendo, mas tem um sol aí fora brilhando e isso é muito gostoso. Essa luz de Deus sempre é bastante importante. Queria compartilhar essa manhã com vocês um trecho do Evangelho de João. O livro de João, o Evangelho de João, aliás, é um livro que fala muito sobre Jesus Cristo e quem Ele é. Aliás, é o livro dos Eu Sou. Jesus disse nesse livro aqui, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou ressurreição e vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira, e também diz, eu sou a luz do mundo. E é sobre esse eu sou que eu gostaria de falar nessa manhã. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu acredito que a luz seja uma das coisas mais importantes da vida. Às vezes acaba energia aqui de noite e no nosso condomínio fica tudo escuro. De repente se ligam os motores que produzem a energia, esqueço o nome, os geradores, né? Os geradores, e uma parte essencial dos prédios fica ligada, mas a gente fica completamente no escuro, como a luz é importante. Eu queria compartilhar com vocês um trecho nesse livro de João, que fala sobre Jesus Cristo como luz. No momento em que estamos passando, que é um tanto quanto tenebroso, é muito importante lembrarmos que Jesus Cristo é luz. João capítulo 9 é a história da cura de um homem que nascera cego. Eu vou ler uma parte desse trecho, o capítulo é bastante comprido, mas eu quero que vocês me acompanhem aí dos versículos 1 até o 12. João capítulo 9, versículos 1 a 12. Se você tem sua Bíblia aí, abra. Talvez seja uma tradução um pouco diferente, mas dá para você acompanhar comigo. Vamos lá? João 9, 1 a 12. Que diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E esse é o versículo que eu quero me concentrar nesta manhã. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe o seguinte: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele sim. Outros: não, mas é bem parecido, parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar? Pai, quero pedir que nesse momento, Senhor, que a luz ilumine os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra e, ao mesmo tempo, nos regozijarmos, porque pela Tua graça nós não andamos mais em trevas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essa graça. Em nome de Jesus. Amém. Então temos aqui essa declaração de Jesus Cristo. Ele diz aqui: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ouviram bem? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tem duas coisas que a gente pode deduzir dessas palavras de Jesus Cristo. A primeira é que ele está aqui. Ele disse essas palavras aos seus discípulos. Não muito tempo depois, ele foi crucificado e depois ressurreto e subiu aos céus. Mas ele deixou aqui seu Espírito Santo. Portanto, ele continua presente entre nós na pessoa do Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode deduzir dessas palavras de Jesus Cristo. Ele ainda está aqui. Enquanto estou aqui, sou a luz do mundo. Mas a segunda coisa que a gente pode deduzir é que um dia ele não estará mais. Porque ele disse: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas um dia ele não estará mais aqui. Então vamos pensar nessas duas considerações. A primeira é a de que ele está aqui. Naquele momento ele estava com seus discípulos, partiria não muito depois, como eu disse, deixou o Espírito Santo e com isso a sua promessa: não vos deixarei órfãos. E também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, fica bem evidente que Jesus Cristo ainda está aqui. Portanto, ele ainda é a luz nesse mundo. Esse é um mundo de trevas, um mundo de escuridão, um mundo que, por escolha, prefere deixar Deus de fora. Mas Deus insiste em fazer brilhar a sua luz aqui em nosso meio. Se você acha que ninguém liga para você, lembre-se que o sol, ao nascer todos os dias, faz um espetáculo maravilhoso, mas a maioria das pessoas ainda continua dormindo. Assim é Jesus. Jesus anda por esse mundo fazendo um espetáculo maravilhoso. Mas o mundo continua dormindo, no sentido de não enxergá-lo, não ouvi-lo e nem tampouco desejá-lo. Parece um pouco trágico
dizer que esse mundo é um mundo tenebroso, que é um mundo de escuridão. Mas não adianta a gente fugir da realidade. Nesse mundo nós temos mudanças climáticas que assustam. Aliás, essa semana, no sul do nosso país, pelo menos, o vento fez um estrago e tanto. Muitas dessas mudanças climáticas são simplesmente culpa nossa como seres humanos, que não sabemos cuidar do jardim que Deus nos deu para vivermos. Muito interessante que nessa pandemia, o que nós chamamos de natureza tem agradecido a Deus. Muita coisa tem melhorado na natureza em função de nós, seres humanos, não estarmos nos movimentando tanto por aí. Mas aqui nós temos mudanças climáticas, nós temos conflitos, os mais variáveis, temos guerras, desigualdade, desemprego, insegurança, problemas de saúde, como o que a gente está enfrentando agora, problemas com educação, falta de alimentos em muitos lugares, falta de água, lideranças políticas corruptas, conflitos religiosos, pobreza, miséria. Existe pobreza e existe miséria, o que é muito abaixo da linha da pobreza. Maldade, drogas, destruição de famílias, proliferação do pecado, ateísmo, e a lista é quase que interminável. Todas essas coisas são coisas que o pecado do homem trouxe sobre si mesmo. Mas independente de tudo isso, independente do estrago que a gente vem fazendo, infelizmente das dores que existem em se habitar nesse planeta, Jesus ainda é a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele continua no controle. Ele continua suprindo, continua curando, protegendo, dirigindo, salvando, transformando vidas, reunindo famílias. A palavra de Deus diz que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se Deus tivesse simplesmente tirado as suas mãos desse planeta, nenhum de nós e nada mais existiria. Ele continua em controle, Ele continua iluminando, Ele continua sendo o Senhor do universo. Em uma de suas mensagens, o grande evangelista Billy Graham disse o seguinte, e eu vou ler para vocês aqui. Abacuque pediu: Senhor, diga-me por favor o que o Senhor está fazendo. Mas Deus disse: não, eu não vou dizer. Porque se eu lhe disser o que eu estou fazendo, você não vai acreditar. Se Deus nos dissesse hoje o que Ele está fazendo nesse mundo, nós não acreditaríamos. Não pense que Deus desistiu. Não pense que Ele abdicou e deixou o seu trono. Ele não deixou. Ele ainda está no trono. E aqueles de nós que o conhecem, colocam nele a sua confiança e somente nele. Eu não coloco minha confiança em Washington. Não coloco minha confiança nas Nações Unidas. Não coloco minha confiança em mim mesmo, nem no meu dinheiro. Coloco minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Quando tudo mais falhar e se despedaçar, quando tudo mais se desintegrar, Ele estará lá. Querido, Jesus ainda está vivo e continua irradiando luz nesse mundo. Enquanto estou nesse mundo, sou a luz do mundo.
Por sermos cristãos, geralmente não somos privilegiados em meio a essas circunstâncias. Cristãos também sofrem, cristãos também têm doenças, cristãos também morrem, cristãos são afetados pela política desse mundo. Mas Jesus continua sendo a nossa luz. Nós nunca estamos em trevas completas. A luz de Jesus sempre está conosco. E é algo que temos que nos lembrar nesse momento dessa pandemia e também nos momentos que surgem em nossa vida, que nos deixam perplexos, sem compreender a situação. Mas nós podemos ter certeza absoluta que Jesus Cristo é luz nesse mundo, é luz em nossas vidas. Muito interessante que os discípulos aprenderam a apreciar e compreender a presença de Jesus. Por essa razão, eles entraram em desespero quando ele foi crucificado e morto. Eles não podiam entender porque aquilo estava acontecendo, não podiam entender porque aquele que na mente deles era todo-poderoso e ia acabar derrubando Roma, poderia ter sido preso por seus inimigos e, consequentemente, morto. Não fazia sentido na mente deles. Eles esperavam outra coisa daquele Senhor. E sem Ele, o queriam fazer. Por isso entraram em desespero. Mas eu acho que as palavras do Senhor a Abacuque voltam para nós quando consideramos isso. Se eu lhes contar o que eu estou fazendo, você não vai acreditar. E olha, Jesus Cristo já tinha contado aos discípulos o que ia acontecer. Jesus tinha revelado a eles o que ele estava fazendo. Mas eles não acreditaram. E quando aquelas circunstâncias surgiram, eles não conseguiram enxergar a mão de Deus. Mas como eu já disse tantas vezes, foi exatamente naquele momento de terror, naquele momento mais assustador e de maior perplexidade, que Deus estava realizando a maior obra que ele já realizou em toda a humanidade. E eu acredito, meus queridos, que Jesus Cristo continua iluminando esse mundo de uma forma que nós não podemos imaginar. Às vezes ficamos preocupados, porque parece que em tantos lugares desse mundo o Evangelho está preso, não pode ser comunicado, não pode ser pregado, não pode ser compartilhado. Mas eu vou dizer uma coisa, é justamente nesses países em que o Evangelho é tão restrito, que o número de salvação cresce mais do que em qualquer outra parte do mundo. Deus está salvando almas nos lugares mais escuros desse mundo. Deus está fazendo diferença em vidas que nós nem sequer imaginamos. Jesus Cristo continua brilhando. Jesus Cristo continua iluminando esse mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas, infelizmente, ou felizmente, nessa declaração de Jesus Cristo, ele diz, eu estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou nesse mundo. Esse enquanto estou nesse mundo nos revela que vai chegar um dia em que ele não estará mais aqui, em que a sua luz não mais brilhará, que sua mão não mais curará, ele não mais transformará vidas, e ele não estará mais aqui e nem o seu povo.
Existem vários pontos de vista escatológicos. Existem ideias diferentes quanto a como vai se realizar o retorno de Jesus Cristo a esse mundo. Mas uma coisa é certa, ele virá e nos levará pessoalmente para lá. E o povo do Espírito Santo, o Espírito Santo já não estará mais aqui a partir de então. Não importa qual seja a sua visão escatológica. A oportunidade de salvação um dia cessará. Pedro compartilha também dessa ideia. Pedro, que era companheiro de João, seguindo a Jesus Cristo, ele nos escreve em sua epístola, a sua segunda epístola, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 2. Acompanhem comigo aqui essas palavras. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está? Cadê a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eles estão dizendo é o seguinte: que negócio é esse de que Jesus Cristo vem um dia? Isso é uma piada. O mundo é o mesmo que sempre foi, não mudou nada. Ele vai continuar seu curso até quando for possível. Não tem essa de um Jesus Cristo que vai voltar. E Pedro continua: deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso simplesmente quer dizer que Deus não é afetado pelo fator que nós denominamos tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro está dizendo aqui o seguinte: o Senhor Jesus prometeu retornar e levar a sua igreja. Mas o mundo zomba dessa ideia. Imagina, em um tal de Jesus Cristo que existiu no passado, se é que existiu, vai voltar a levar o que ele chama de seu povo, os cristãos, e o mundo vai ficar aqui para ser destruído por fogo. Pedro aqui traz a lembrança, o dilúvio. Diz que ninguém acreditou quando Noé anunciou que o mundo seria destruído por água. Era uma coisa impossível. Isso não podia acontecer. Mas ele disse: aconteceu. E agora ele anuncia que
um dia tudo isso será destruído não por água, mas por fogo. Eles não se esqueçam disso. Não se esqueçam que a palavra de Deus se cumpriu e ela também não vai deixar de ser cumprida nesse nosso tempo. Não sabemos quando vai ser, mas uma coisa nós sabemos, será. Jesus prometeu que viria e ele veio. Cumpriu todas as promessas. Aliás, o estudo de profecias cumpridas em Jesus Cristo é um estudo extremamente interessante. Ele prometeu que viria e veio. E ele prometeu que voltaria. E acredite, ele vai voltar. Sua volta vai acontecer, ainda que alguns a tenham por tardia. Não sou o tipo de pregador de tragédias e anunciar o fim das coisas, mas eu preciso admitir, exatamente como está na palavra de Deus, vai acontecer. Um dia tudo vai acabar. Quem poderia imaginar que uma pandemia como essa poderia atingir o mundo? A gente tem uma certa esperança de um antídoto, de uma vacina, mas nós sabemos que muitos e muitos e muitos ainda serão levados. As restrições têm sido abertas, mas em muitos lugares os governos têm retornado a restrições até mais rígidas. Isso aí é um pequenino vírus que precisa de um microscópio para poder ser enxergado. E olha o estrago que está fazendo. É sabido e provado que esse mundo tem equipamento bélico o suficiente para destruir todo esse planeta repetidas vezes. Nós estamos, sim, sentados numa bomba prestes a se explodir. Essas bombas não vão explodir como alguns pensam. Deus não precisa das bombas para alcançar os seus desígnios. Mas o fim vai chegar. Não sei se hoje, se amanhã, se esse ano, não sei quando, mas vai chegar. Há pouco tempo li um livro em que o autor dizia que talvez estejamos vivendo a última geração nesse mundo. Que é isso, pastor Sérgio? Está querendo nos assustar, nos amedrontar? Não. Mas se alguém tivesse falado conosco há um ano atrás que essa pandemia aconteceria, nós teríamos acreditado? Nós estamos vivenciando essa tragédia. E é uma tragédia. E eu não falo só no terreno de saúde, não. Mas eu acho que esse mundo nunca esteve tão conturbado de uma vez só como o que está acontecendo hoje. Então, meu querido, Jesus veio, se tornou luz para esse mundo, continua iluminando esse mundo, mas um dia, para esse planeta, essa luz vai se apagar. Então, é importante que saibamos o que fazer com essa luz e como atender essa luz. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto em que Jesus Cristo disse essas palavras. Ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o contexto é justamente esse encontro que ele teve com um homem cego de nascença. Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus Cristo: esse homem é cego porque ele pecou
e consequentemente Deus o castigou, ou ele está recebendo o castigo merecido por seus pais. Foi ele que pecou ou foram seus pais? E Jesus Cristo disse: nenhum, nem outro. Esse homem está cego para que a glória de Deus se manifeste. Aí vale a gente parar rapidamente para pensar o seguinte: nós gostamos muito de atribuir a Satanás as catástrofes, as coisas ruins, as dores que surgem em nossa vida, que temos que atravessar. Mas sabe, não é sempre assim, não. Deus, propositadamente, fez com que esse homem nascesse cego. Deus não o estava libertando da prisão de Satanás, embora em outros casos isso fosse verdade. Mas Deus tinha um propósito muito especial na vida desse homem. Um propósito muito especial em revelar a luz. Esse homem é um símbolo desse mundo que jaz em trevas. Eu não sei qual é a deficiência física mais difícil, mas eu sinceramente, irmãos, não gostaria de não poder enxergar e de viver em completa escuridão o tempo todo. Esse homem estava em escuridão completa desde o dia em que nascera. Ele não conseguia nem imaginar como eram as coisas, pois ele nunca teve um parâmetro visual com o qual comparar. E Jesus, nessa cura, tinha segundas intenções. Aliás, Jesus Cristo sempre teve segundas intenções nas suas curas. Não era o interesse de Jesus Cristo simplesmente curar. Não era o interesse de Jesus Cristo simplesmente fazer o aleijado andar, fazer o cego ver, fazer o surdo ouvir. Não. Mesmo porque ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse nesse sentido teria duração limitada. Todos, sem exceção, daqueles que Jesus Cristo restaurou a saúde ou restaurou a vida, todos eles, sem exceção, um dia morreram. Talvez de uma doença ou de qualquer outra coisa, mas eles todos morreram. Então Jesus Cristo via mais adiante. Ele não queria simplesmente devolver a visão física àquele homem, para que anos mais tarde ele morresse ainda na escuridão do pecado, sem a luz da vida eterna. Aquele não era o objetivo final de Jesus Cristo. Jesus Cristo queria era iluminar a vida daquele homem. Como resultado dessa cura, o cego, ou o ex-cego, foi rodeado de questionamentos que partiam de muitas pessoas, de seus vizinhos, de seus conhecidos, dos líderes políticos, dos líderes religiosos. Ele foi bombardeado com perguntas. Quem foi que fez isso com você? Quem foi? O milagre tinha sido tão grande que muitos nem acreditavam que ele era aquele cego. Mas ele dizia: não, sou eu mesmo. Quem foi que fez isso por você? Quem foi que devolveu a visão? E a resposta desse cego foi muito interessante. Ele disse: não sei exatamente. Foi um cara aí, um tal Jesus, mas eu não sei quem ele é, não. Uma cura tão maravilhosa feita na vida daquele homem. Mas, como eu disse, o propósito principal de Deus na vida dele não tinha acontecido com aquela cura. E mais tarde uma outra pessoa chegou para ele
O que você acha desse camarada aí que te curou? Ele disse, ó, não sei, deve ser um profeta. E assim muitas pessoas veem Jesus Cristo, um bom homem, um profeta de Deus, que fez coisas boas. Ele sabia que o nome era Jesus, tinha a impressão que era um profeta, mas isso não era o suficiente. Aí chegaram para ele e falaram, olha meu, esquece esse homem, dê graças a Deus que você está enxergando, porque esse homem aí é pecador. O homem, não entendendo muito dessas coisas religiosas, ele disse, olha, vou dizer uma coisa, se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ontem eu era cego, hoje eu enxergo. Ele começou a perceber que havia mais nessa pessoa chamada Jesus do que ele tinha compreendido até então. E ele disse, eu não posso entender exatamente quem esse homem é, mas ele mexeu comigo. Ele fez diferença na minha vida. Continuaram dizendo para ele, este homem não é de Deus. Ele pensou um pouco e falou, para um pouquinho, como assim não é de Deus? Em toda a história desse mundo, nunca se ouviu que alguém tivesse devolvido visão a um cego de nascença. A ciência aqueles dias talvez até pudesse ajudar alguém a enxergar melhor. Alguém que tenha perdido sua visão por uma questão de alguma ocorrência e que através de algum medicamento da época pudesse voltar a enxergar pelo menos em parte. Mas ele disse, nunca se ouviu que um cego de nascença pudesse chegar a enxergar, pudesse voltar, ou poderia chegar a enxergar, perdão. Ele disse, se ele não é de Deus, então quem é? Porque Deus atendeu o pedido dele, Deus atendeu a oração dele, e eu fui curado. Não, esse homem aí é de Deus. E finalmente, ele voltou a encontrar o Senhor Jesus. E Jesus perguntou, você crê naquele que te fez isso? E Jesus disse, e ele disse a Jesus, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus Cristo disse, eu sou ele. E naquele momento, aquele cego fez uma coisa que nem um judeu faria. Ele disse, eu creio, Senhor. E a palavra de Deus diz que ele o adorou. Nesse ato de adoração, ele colocou nas mãos de Jesus Cristo não apenas os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais. E ele reconheceu naquele momento que Jesus Cristo era o Messias prometido, que Jesus era aquele que Deus tinha enviado para salvar esse mundo. Ele prostrou-se perante ele e o adorou. E disse, eu creio, Senhor. Meus queridos, é disso que o mundo precisa hoje. É isso que o mundo precisa entender. Eu sei que muitas igrejas por aí ficam pregando curas e milagres e milagres e mais e mais. Eu não nego a capacidade de Jesus Cristo fazer
qualquer milagre, operar qualquer cura, mesmo em nossos dias. Eu já vi isso acontecer. Jesus Cristo pode sim curar toda e qualquer coisa. Mas Ele não está muito interessado nisso. O interesse verdadeiro de Jesus Cristo é que esse mundo o conheça e que esse mundo se prostre perante Ele e diga: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor é Salvador. Eu creio que o Senhor é luz. E naquele momento, aquele cego recebeu a visão não apenas de seus olhos físicos, mas de seus olhos espirituais. Queridos, nós estamos indo para casa. Eu estava pensando esses dias na nossa querida irmãzinha Kathleen, que teve as gêmeas. Quando nasceram, tiveram que ficar alguns dias mais no hospital, devido às circunstâncias do nascimento, para se fortalecerem. E eu sei que o desejo de Kathleen e de Tiago era: a gente quer ir para casa, a gente quer ir para casa. E como foi a alegria deles quando os médicos chegaram e disseram para eles: vocês podem ir para casa. Mas no segundo seguinte eles não estavam em casa. Tinham que preparar as malinhas com as roupinhas das crianças, tinham que ajeitar as coisas, tinham que acomodar as crianças com cuidado para colocarem no carro ou no veículo que usaram para ir para casa. Ficaram preocupados em protegê-las bem para que nessa Covid-19 nada acontecesse nem com eles e nem com elas. Houve uma série de coisas que eles tinham que fazer até chegarem em casa. E eles chegaram. Nós estamos exatamente nessa situação, queridos. Nós estamos indo para casa. Eu fico pensando nas pessoas que ficaram internadas muitos dias. E os médicos disseram: você já está curado. Só precisa mais uns 2 dias para se fortalecer aqui no hospital e você vai para casa. Aqueles 2 dias foram completamente diferentes dos anteriores enquanto estavam ali. Eles estavam indo para casa. Então, querido, nós estamos indo para casa. Lá em casa não tem dor, não tem doença, não tem problemas, não tem conflitos, não tem guerras, não tem problemas políticos. Nada disso. E lá, acho muito interessante, né? A palavra de Deus começa falando em luz. E disse Deus: haja luz. Assim começou o relato da criação. E quando nós chegamos lá no fim, quando a gente atravessa todo o plano de Deus para a humanidade, lá no fim, nós chegamos a um lugar onde não existe sol, porque Deus é a luz naquele lugar. Interessante, quando Deus disse haja luz, Ele não criou o sol, não naquele momento. Ele criou o sol depois. Acho que foi no 4º dia que Ele criou o sol. Mas no início da criação, o que Deus disse foi: haja Jesus Cristo. Haja Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu amigo, ainda está aqui. Jesus Cristo ainda é a luz do mundo. E nós vamos caminhando nessa trajetória até chegar ao ponto em que eternamente Ele será a nossa luz. Descanse a sua alma nessas palavras. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque em meio a esse mundo tenebroso, podemos claramente enxergar
Jesus Cristo, enxergar a luz desse mundo. Obrigado, Senhor, porque quando esse mundo estava e ainda está em trevas, surgiu a tua maravilhosa luz. E naquela cidadezinha de Belém, o Senhor entrou nesse mundo como qualquer um de nós. E o Senhor viveu a sua vida até se entregar numa cruz, até pagar o meu preço, Senhor. Até pagar o nosso preço. Senhor, queremos pedir por esse mundo que tanto precisa dessa luz, Senhor. Que eles possam parar um pouco e perceber que eles não estão em completa escuridão. A sua luz continua brilhando, chamando-os para casa. Senhor, salva almas, salva pessoas, transforma vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Você que é salvo em Jesus Cristo, que essas palavras possam encher o seu coração de alegria, lembrando o que Cristo significa para você. E se você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, nunca conheceu essa luz que brilha nas trevas, você pode fazer. Converse com alguém que te convidou para assistir esse culto, ou deixe aí o seu número para que a gente possa entrar em contato com você. Nós queremos ver você conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele ainda brilha por você. Que Deus abençoe e espero vê-los hoje à noite no culto. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha. Jesus mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Jesus mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós,
tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Pois é, meus amados, chegamos ao final de mais um culto da Segunda Igreja Batista de Areias e como foi bom ter você conosco. Quero dizer que dentro de instante estaremos começando a EBD dos Jovens, que está aberta para toda a igreja. Eles estarão disponibilizando através das redes sociais o link de acesso para que você possa estar junto conosco, aprendendo mais da palavra do Senhor. Quero também te fazer um convite para que você esteja logo mais à noite conosco para o culto noturno, onde nós poderemos ter a oportunidade de estar mais uma vez juntos, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Até logo mais, em nome de Jesus. Amém.